Bonjour, ça va? E aí pessoal, beleza? Fala galera do meu canal. Comecei aí falando um oi pra vocês em francês, porque pra quem não sabe, eu falei que eu tava no Canadá, mas não falei aonde que eu tava, eu acho. Eu tô morando próximo da ilha de Montreal, no Quebec, né, na província do Quebec, e aqui majoritariamente o pessoal fala francês. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como está sendo essa experiência de viver numa província de um país bilíngue, mas com majoritariamente francês é a província, o governo e a maioria dos sinais, das placas, a sinalização e toda documentação, tudo é bilíngue, mas tudo que envolve o governo do Canadá como um todo. Tudo que é dentro da província do Quebec, majoritariamente é francês. Então, vamos lá. Mais uma coisa importante. Eu acredito, pelo que eu estava vendo na minha agenda da faculdade, que eu provavelmente só vou conseguir começar a editar os vídeos bonitinho e tal, ficar com uma qualidade um pouco melhor para vocês a partir daqui um mês e meio mais ou menos. Eu vou tentar entregar logicamente antes disso, mas eu tô aqui para mostrar para vocês como que é a vida de um imigrante, de alguém que está chegando agora num país diferente, numa cultura totalmente diferente, que está tentando fazer a vida, né? Com isso. Então, vão existir algumas dificuldades, que daí eu vou pedir para quem está me acompanhando aí entender que eu vou levando, mas eu vou melhorar. Sempre importante melhorar. Eu acredito que a gente não nasce sabendo, logicamente, as coisas, então a gente sempre vai melhorar. E eu tava vendo até hoje, há uma frase de Star Wars, assim, meio boba, entre aspas, mas algumas coisas da cultura pop, de alguns filmes que são muito famosos, realmente são ricas para o nosso conhecimento. Então é uma frase que diz que o erro é o melhor professor que há. Então a gente erra tentando acertar. E o importante errou, o que eu errei, o que eu posso melhorar da próxima. Aí você melhora um pouco. Aí você vê, ainda tô errando nisso. E vai corrigindo, levando as coisas. Eu acredito que essa metodologia funciona, né? Eu nem lembrava que era de Star Wars, apesar de gostar. Mas é uma coisa que eu levo, tô na verdade levando nessa nova fase da minha vida, nessa fase de avante Alex. Eu tô aberto a errar. Eu sempre tive muita dificuldade em tentar e errar. Eu sempre tentei só aquilo que eu tinha confiança e certeza de que eu já ia ir bem logo de cara e tudo mais. Então, não que eu fosse bom em tudo, mas que eu não seria assim, não teria erros de principiante, alguma coisa do tipo. Eu sempre pensei assim, mesmo acontecendo algumas vezes, era algo que me impedia. Então, já uma coisa nova, estou aprendendo a errar. Errar o caminho, errar a palavra, errar a frase, errar talvez na edição do vídeo, na seleção de conteúdo, no jeito que eu gravo, mas alguma hora eu vou acertar, eu tenho certeza disso. Bom, então vamos lá. Hoje eu não trouxe nada para provar, mas porque eu vacilei, eu acabei esquecendo de gravar pro canal, esqueci de que isso poderia ser legal, porque é um doce que não tem aqui no Brasil, mas eu provei sem câmera, eu provei sem gravar e eu vacilei. Mas no meu canal do TikTok, se vocês quiserem ver, se eu não me engano é Avante Alex também, vou só reconfirmar isso aí, eu coloco aqui na descrição do vídeo. Mas eu coloquei hoje um react de morangos aqui do Canadá com a minha namorada. Na verdade eles não eram do Canadá, mas daí eu deixo aqui e vocês vão ver lá depois da onde que eram esses morangos, na verdade, que eu achei que era canadense. Bom, então vamos lá. Primeiras impressões da primeira semana no Canadá, especialmente na província do Quebec. Aqui a maioria dos empregos você precisa falar francês. E por acho que uma regulamentação do governo, eles precisam colocar que é obrigatório você falar francês, mesmo que você não vá se comunicar com alguém.
Então meio que é uma pressão, porque aqui na província do Quebec eles estão tentando eliminar o inglês. Então teve até uma polêmica em relação a uma frase que ia ser estampada no ônibus do time aqui da cidade, né? Dos Canadiens de hockey, que agora estão jogando os playoffs. E era algo como, aqui eles falam na torcida, no estádio, eles falam algo como Go Reds Go. Eles estão tendo uma certa dificuldade porque a parte francesa não aceita muito legal isso. Então o governo, né, aqui do Quebec não aceita muito legal isso, e daí no ônibus eles colocaram Allez Canadien Allez. Eu não sei se eu pronunciei certo isso, mas é algo como vamos, Canadians vamos, né? Seria isso em francês, é isso que eles mudaram. Eu não sei exatamente por que o time da cidade chama Habs ainda, eles falam Go Habs Go, tipo um apelido do time, eu não entendi ainda, tô há pouco tempo aqui. E tô vivendo mais com imigrantes franceses, francês, japonês, brasileiro, peruano, então não tem muita gente que é ligada no esporte como eu sou, porque eu gosto muito de qualquer tipo de esporte, e nem que seja local daqui para realmente saber o motivo dessa diferença aí de fala. Mas então, o que eu percebi é isso. O francês aqui é muito forte, tá? Apesar de ser no Canadá e oficialmente pô, a língua do Canadá ser inglês e francês, aqui é a parte francesa muito forte. E eu tô tendo um pouquinho de dificuldade em arranjar emprego por conta disso. Mas existem sim trabalhos para imigrantes, eu espero. Pelo menos é o que estão me falando, é o que eu tô vendo em alguns momentos. Nem todos são muito bons, porque a dificuldade de quem vem estudar aqui é que no visto tem um part-time job, que seria um trabalho de meio período, de meio expediente. Então eu tenho um limite de horas que eu posso fazer e eu obrigatoriamente tenho que corresponder à grade curricular do meu curso. Então tem que ser algum trabalho que se encaixe nessa minha grade, para me permitir continuar estudando e trabalhar para receber em dólar canadense e me manter aqui. Porque é muita diferença, né? Para quem sabe, um dólar canadense são 4,10, são R$ 4,10, se eu não me engano, agora que baixou. Não tenho certeza, a última vez que eu olhei estava mais ou menos isso daí. Então é uma diferença significativa de reais para dólares. E eu não tô com emprego, é o dinheiro do carro que eu vendi que tá pagando a viagem, então eu preciso logo conseguir esse emprego. E eu recebi alguns conselhos dentro da faculdade, diferentemente da maneira como eu pensava, eu estava esperando isso. Eu acho muito legal que aqui, para quem viu meus vídeos no Instagram, no TikTok, e eu tinha dias que eu falava, nossa, tô derrotado, não vai dar certo, não tem jeito. E daí no outro dia já dava tudo certo. Eu falei, nossa, eu fiz tanta coisa hoje deu tão certo. E eu acho que imigrar é mais ou menos isso daí. Vão ter dias que vão parecer derrotas e vão ter dias que vão parecer super vitórias. E eu acho que a gente tem que se apegar às vitórias pra gente continuar seguindo em frente para dar certo. E aqui no Canadá, eu percebi assim, eu não sei se é a metodologia canadense em geral, mas eu tive 2 professores essa semana na faculdade, porque aqui são mini cursos mais específicos. Então era um que sempre que sempre está e vai estar comigo até durante um mês inteiro, mas ele teve que se ausentar, então veio um substituto para passar a matéria do dia. Esse substituto, eu acho que talvez eu tenha gostado um pouco mais da atitude dele, principalmente no começo da aula, falando mais sobre como é a realidade do mercado da profissão, que seria de customs brokers, aqui, se eu não me engano, que são agentes fiscais responsáveis pela importação e exportação de produtos do Canadá e para o Canadá. Então, eles são responsáveis por averiguar a parte de legislação, né, vigente em cada país. E esse professor substituto falou coisas mais direcionadas à realidade da profissão, coisas que
sabe aquele professor que faz você ficar com a orelha em pé para ouvir o que ele tem a falar e cativa a gente a aprender? Senti isso no começo, depois ele acabou se perdendo, porque eu acho que também é uma característica desse tipo de professor, mas ambos são bons, de certa maneira, a sua maneira. Um é mais detalhista, o outro é mais incisivo, e assim, eu tô gostando. Meu primeiro trabalho já é logo procurar sobre como importar produtos de outros países para o Canadá e averiguar a legislação e tudo mais. E é um trabalho em grupo. O meu grupo só tem brasileiro, que é uma coisa boa para a gente se comunicar e organizar as ideias de pensamento. Por questões culturais, eu acho que fica mais fácil. Eu sei que a ideia de vir para cá é você ter esse choque cultural e, né, se adaptar a uma cultura nova e aprender novos costumes, mas como a maioria da classe é de imigrantes, eu acredito que toda a classe seja de imigrantes, não todos do Brasil, né? Tem alguns ali da Colômbia, do Peru, tem das Filipinas, enfim. Então eu acho que esses imigrantes eles tentam buscar o seu grupo que tem, como que eu posso dizer, a cultura mais parecida até no jeito de pensar, no que vai fazer, em como organizar o trabalho. E então eu acho que é isso. Trabalhar com pessoas é sempre difícil, mas estando pelo menos na mesma cultura, na mesma língua, facilita um pouco mais. Então é isso. Para quem quer vir para o Canadá, se vocês forem se aplicar para a província do Quebec, não só para Montreal, qualquer cidade na província do Quebec, venha com um bom francês já. Uma mínima base de francês, pelo menos intermediário, é o melhor, certo? Se vocês forem para qualquer outra parte do Canadá, o inglês é bom, é necessário, obviamente é bom você ter. Eles têm classes de adaptação e tudo mais, mas o ideal é você já vir com inglês. Então o inglês seria suficiente, mas o francês também é um diferencial em qualquer outra província. Então o Canadá, ele é sim um país bilíngue, e ser majoritariamente francês não quer dizer que ninguém aqui fala inglês. Muitas pessoas falam e são bilíngues. Inclusive o ensino, se eu não me engano, é bilíngue. Mas então, fora da província do Quebec é um diferencial. Dentro da província do Quebec seria essencial, entendeu? Não um diferencial. Então, eu acredito que seja isso que eu tenho para falar por hoje, certo? Eu vou trazer vídeos um pouquinho mais dinâmicos, eu acho, onde eu vou talvez visitar ali uma loja diferente daqui. Tem a Dollarama, por exemplo, que é uma loja que as coisas variam de 1 até no máximo $5, quer dizer, podem ser até no máximo $5. E tem coisas muito legais, muito interessantes. Eu tinha gravado uma parte no TikTok, mas acabei perdendo o conteúdo. E tem a biosfera aqui de Montreal, que durante o inverno é fechada, e agora que o inverno tá acabando, tá começando até a ser um solzinho, tá um pouco mais calor hoje aqui. Vamos ver quantos graus tá, gente. Hoje tá, super quente, tá 16 graus hoje. Entendeu? Então, tipo, aqui é muito calor, que é primavera isso, gente. E então vai começar a abrir a biosfera, vai abrir, acho que tem um parque aqui da cidade, vai ter um festival aqui na cidade. Então Montreal é uma cidade que tem bastante evento, tem bastante coisa para você fazer. E eu já provei o poutine, que é um prato tradicional aqui do Canadá, e eu acho uma delícia, é de rua. E é basicamente batata frita, molho e queijo, mas o queijo seria o queijo poutine, que é essencialmente, acho, pelo que entendi, canadense. E também aqui no Canadá ele vem fresco das fazendas do Canadá, porque eles tentam ajudar muito o mercado local. Então é diferente de você provar em outros lugares do mundo. Eu acredito que por hoje seja só, tá bom? Então, queria agradecer a todo mundo que se inscreveu, que já curtiu, que comentou nos meus vídeos. Meu último vídeo que foi de Páscoa, foi eu provando os ovinhos de ovo maltine, que são uma delícia. E eu tô economizando eles, tem mais 2 últimos aqui pra eu comer, que são do Brasil, né?
Mas os doces aqui também são muito bons, né? Mas é diferente do Brasil. Então, tô economizando. Mas é isso. De toda maneira, muito obrigado por todo mundo que acompanhou, que me seguiu, que deu like nos meus vídeos no TikTok, no Instagram. Vocês estão me ajudando demais. Vocês não estão entendendo o quanto isso me ajuda. Quem puder compartilhar também, que seja no status, que seja com um amigo, qualquer um que você tiver pensando assim, poxa, talvez essa pessoa esteja querendo migrar, talvez seja interessante o canal dele para essa pessoa entender, ou só para me ajudar mesmo, realmente, assim, tipo, alguém que você olha e pensa assim, acho que pode ser interessante para essa pessoa assistir, seja lá qual for o motivo, compartilhe, não custa nada e vai me ajudar bastante. Quem sabe eu consigo monetizar aqui os vídeos e né, me dar uma força aqui nessa fase, nessa etapa da minha vida, onde eu tô longe, tô longe da minha namorada, da minha família, de todo mundo. E eu acredito que talvez semana que vem eu vou fazer um vídeo sobre as dificuldades do Canadá. Porque hoje foi um vídeo assim mais aberto para contar sobre a minha experiência dessa semana, inclusive em relação ao francês, mais um aviso, né, sobre sobre algumas coisas que você precisa saber para chegar aqui no Canadá, né? Mas bom, na semana que vem eu tô pensando em fazer um vídeo apenas sobre dificuldades, tipo, quais foram as maiores dificuldades nessas primeiras 2 ou 3 semanas aí de Canadá, tá bom? Então, muito obrigado, quem puder já dá o like, se inscreve aqui, tem um sininho aqui, gente, ativa, eu juro que não é tanto vídeo assim, é uma vez por semana e vai ser super interessante para você. Se você comentar aqui, eu faço um vídeo ainda assim, já do que você quer ver aqui do Canadá. Então, eu tô procurando ajudar as pessoas também que querem vir para cá, porque eu busquei muito conteúdo do Canadá no YouTube, tá bom? Então, curte, ativa o sininho, compartilha e quem puder dá uma comentada aí também. Aliás, sobre o vídeo da semana passada, o São Paulo ganhou do Santos, então tá uma maravilha, tá bom? Valeu, fiquem por mais.